Tá no ar, tá valendo. Confúcio, o grande pensador, nos questionava: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider, e hoje eu tenho uma mesa... Comecei profundo hoje. E hoje eu tenho uma mesa com uma pluralidade etária gigantesca, é uma expertise quando o tema é diversidade geracional, que só vendo. Então vamos anunciar essa mesa de hoje sem mais delongas. Eu vou começar por ela, que é a fundadora da Geração Ilimitada Estudos e Palestras, LinkedIn Creator e pesquisadora de tendências da longevidade, jornalista com muita experiência em chefia de redação, experiência publicitária, com mais de 20 anos de experiência. Essa é Márcia Monteiro na mesa do Insider. Seja muito bem-vinda, Márcia. Opa, Nélio, obrigada pelo convite, uma felicidade estar aqui, ainda mais nessa mistura aí de XYZ, que vai dar caldo aí pra gente. É verdade. Eu nem tinha percebido, o Fabrício atentou aqui no início da pauta, eu juro que eu não tinha notado que a gente se ocupava de gerações diferentes aqui, mas que legal. E para compor a mesa, vamos lá do meu outro lado da tela. Ela é LinkedIn Top Voices 2022, especialista em diversidade na Globo, fundadora da Academia da Diversidade. Palestrante e redatora com mais de 30 anos de carreira, essa é Tânia Chaves, de volta à mesa do Insider. Uhul, que bom estar de volta aqui. Oi, pessoal, que alegria. Muito obrigada pelo convite de estar aqui de volta, estou muito feliz. Legal, Tânia, seja bem-vinda de volta. Agora a mesa de co-hosts, eu vou começar por ele, que é professor da graduação e MBA em empreendedorismo no Descomplica e na ESPM. Adorei essa descrição lá no teu perfil. Espiritualista, universalista, um propagador do bem. The Faller Man. Fabrício Oliveira tá de volta na mesa do Insider. Eu não sei se no meu LinkedIn tá propagador do bem, não, mas tudo bem, né? Eu sou... Tá escrito lá, eu peguei de lá. Não, então tá bom, mas é verdade. Pessoal, boa noite a todos aí, é um prazer voltar, bater esse papo com vocês aí. O Nelhão tava falando aqui nos bastidores que eu tô um pouco sumido por compromissos de trabalho, mas estamos aí para mais um. Doutorado, né, irmão? Eu não faço ideia de como você levar doutorado, é puxado. Né? Achava que era tranquilo, mas não é. Só não. Que não. Não entra não, só tá com a ajuda certo. De um profissional. Tá certo, vamos lá. Para fechar a nossa mesa, ele está revolucionando o mercado de estágios, é influencer oficial do LinkedIn no TikTok. Pega essa. A voz da geração Z dentro da pauta carreiras. Esse é Diego Cidade, na mesa do Insider. Seja bem-vindo de volta, Diego. Obrigado, Nelhão. Feliz demais de estar aqui e com um papo que eu sou apaixonado, né? Normalmente o Nélio me coloca nos papos que eu sou apaixonado, então tá tudo certo, né? Então vamos pra cima que eu tenho certeza que vai ser incrível. O nome disso é conhecimento, né? O nome disso é relacionamento. A gente já sabe, já puxa, já pesca com a isca certa. Então vamos lá, gente. Hoje a ideia da pauta é trazer consciência sobre a diversidade geracional no mercado, dentro da sua empresa, fora da sua empresa, a compreensão da importância do combate ao etarismo, como lidar com o encontro geracional inevitável no mercado, que você está vendo, por exemplo, aqui nessa mesa agora, com 5 pessoas de idades diferentes conversando sobre essa pauta. Aí tem palavras, né, que a gente fala que são aquelas buzzwords, ageless, ageful, perennials, tem alguns nomes que orbitam essa pauta que vale muito a pena a gente entender hoje. E claro, como você que é um profissional 50 a mais, pode se recolocar, pode transitar carreira, pode empreender, buscar novas oportunidades. E se tem uma pauta que todo mundo que está agora com fone no ouvido, seja no metrô, lavando louça, praticando exercício, vai passar um dia, vai precisar saber um dia, é essa pauta. Então, Gabriel, sobe o BG. BG imponente hoje, hein, Gabriel? BG geracional. Dá teu jeito aí. Pega um BG legal. Sobe BG e bora começar essa pauta de hoje.
Antes da gente entrar nessa pauta, aquele recado maravilhoso para você que tá chegando hoje, tá confuso. Você vê através da Márcia, vê através da Tânia, ou então do Fabrício, do Diego. Nós temos um episódio 0 aqui no feed para te dar o contexto, para você não pegar o bonde andando e entender o que é o Insider, sobre o que nós falamos. Um pouco, de fato é um pouco porque tem menos de 5 minutos, um pouco dessas 4 temporadas do podcast. E se você já está chegando por aqui, já está gostando, quer ficar, então se inscreve, aperta o botão de seguir aí no app, no Spotify se você está ouvindo, ou então no YouTube, se você está vendo a gente, no Apple Podcasts, tem um botão para você se inscrever, para você seguir, para você assinar, é de graça. E quando você aperta o botão, o que acontece é, você vai receber os próximos episódios. Agora, se você quer ser avisado na tela do teu celular, fora do app, olha, tem episódio novo do Insider, aí clica no sininho, ativa a notificação. Combinado? Olha só, tem um recado importante para você que está com fone no ouvido, ouvindo essa conversa. Se ainda não foi falado, vai ser falado aqui sobre as ações efetivas para você estimular a diversidade geracional na sua empresa. Acontecem muito e passam diretamente pelo RH, pelo recrutamento, pelo processo seletivo. E eu tô lembrando isso a você porque se você está ouvindo esse episódio no dia que ele foi lançado, ou até na semana, dia 8 aqui de novembro, saiba que está acontecendo o Summit Êxito de Empreendedorismo, um dos maiores eventos de empreendedorismo do país, de forma gratuita e online. E eu estou falando isso porque nesse evento aconteceu o Peixe 30 no metaverso. E eu tive a honra de conduzir as 3 mesas redondas que compuseram o painel do Peixe 30 no metaverso. De fato, foi um evento no metaverso. E dentro desse evento do Peixe 30, que acontece dentro do grande evento Summit Êxito de Empreendedorismo, houve o lançamento do... Vou dar um spoiler. Peixe 30 Recruiter. Sim, para você, recrutador, recrutadora, que quer uma solução definitiva para selecionar pessoas através das suas habilidades comportamentais, com os recortes de diversidade que fazem sentido e que você precisa dar espaço e dar valor, eu te convido a conhecer esse lançamento em breve nas lojas de aplicativo. E para você se informar mais sobre isso, aqui na descrição eu vou deixar o link direto lá para o evento para você assistir o painel do Peixe 30 no metaverso. Além de se informar e ver as mesas redondas sobre recrutamento, sobre educação, você vai ver o meu avatar digital como host, como mestre de cerimônias, conduzindo o evento. Tá bem bacana, tá bem dinâmico. Foi uma experiência surreal, de fato. Foi uma experiência surreal. E além do lazer de ver tudo isso, de quebra você vai descobrir aquela que pode ser uma das melhores ferramentas para você selecionar e recrutar profissionais assertivos, com precisão para o teu time. O link está aqui na descrição. Agora sim, bora para a pauta. Seguinte, gente, para dar o ponto de partida aqui nessa pauta, eu quero começar contigo, tá, Tânia? Vou jogar a primeira para você, e aí a Márcia, Fabrício, Diego pegam depois se quiser. Seguinte, pode ter gente que tá com fone no ouvido agora ouvindo esse episódio do Insider e que ainda não conhece o termo etarismo, pode ser novo para parte da audiência, então eu queria puxar agora da mesa a definição do que é etarismo e por que é importante diversidade geracional, diversidade etária no mercado. O que você acha, Tânia? Bom, etarismo nada mais é, assim, de uma maneira bem simplificada, né? Tem alguns nomes também aí cognatos, né? Que são etarismo, ageísmo, idadismo, né? Que é o preconceito relacionado à idade, o preconceito geracional. Ele vai se movimentar nas 2 pontas da idade. Às vezes as pessoas mais jovens sofrem o etarismo, principalmente no mercado de trabalho, e também as pessoas mais velhas, né? Quantas vezes a gente já não ouviu assim, mal chegou, já está querendo sentar na janelinha, ou nem saiu das fraldas, já está querendo ser chefe, ou então na outra ponta também, né? Não, ela já passou do tempo,
ou não, está desatualizado, e isso não é do seu tempo, isso não é da sua época, e assim vai, né? E a gente está vendo um país envelhecente, né? Nós estamos num país que está num processo de envelhecimento, o mundo está num processo de envelhecimento. Nós estamos, dando um exemplo até da minha casa, minha mãe teve 10 filhos, eu tive um. Então, nós não estamos tendo jovens suficientes no mercado de trabalho. Minha mãe colocou 10, de uma hora, na idade em que os filhos eram jovens, eram 10 jovens. Eu vou disponibilizar um jovem no mercado de trabalho. E assim tem sido. As famílias estão ficando cada vez menores, né? Tendo menos filhos, e as pessoas vivendo mais tempo, né? A expectativa de vida da população também aumentando. E aí, com isso, a conta não fecha, e o mercado tendo essa visão de que as pessoas mais velhas, depois ali com mulheres, a partir dos 35, 37, a coisa já começa a ficar esquisita. E aí, se o mercado continuar tendo essa visão etarista, né, essa visão de que mão de obra boa é a mão de obra jovem, nós vamos ter um grande problema, e a gente tem números aí que mostram que está nas nossas portas, né? Porque dentro de pouquíssimo tempo nós não teremos mão de obra jovem no mercado de trabalho. E aí, por isso, se torna uma pauta muito importante de ser falada por parte, inclusive, da área de diversidade e inclusão nas empresas, né? A gente precisa preparar esse ambiente para ter todas as idades trabalhando juntas e extraindo de todas essas idades a potência que cada um tem. Porque o legal é isso, o legal é estar essa mesa aqui, por exemplo, com todas as idades, porque cada um tem a sua contribuição, cada um tem algo de legal que vai trazer, e isso que vai fazer com que a gente tenha mais inovação, que a gente tenha mais criatividade, que a gente traga soluções cada vez mais interessantes, né, para as organizações. Então, cara, assim, o etarismo já era, né? Não é possível que a gente vai continuar achando que o mundo é só para uma determinada parcela da população, né? Eu adorei porque você já traz a definição, já traz o alerta junto, já traz o número que impacta, já, ó, você tá com fone no ouvido, você já percebeu que o buraco é mais embaixo, literalmente, o assunto é sério. Então eu quero jogar para Márcia. Márcia, como você vê essa questão, essa importância, quiser complementar ou somar o que a Tânia disse? Então, a gente fala de etarismo, né? Eu gosto muito de usar o termo idadismo, gente, porque eu acho que ele traduz bem o que é. É um preconceito baseado em idade, e como a Tânia falou, né, não importa, é para os duas pontas, né, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, e isso se dá muito no mercado de trabalho, e a gente, como a gente está vivendo mais tempo, né, a gente está vivendo muito mais tempo com mais qualidade de vida, pelos avanços da medicina, da tecnologia, isso está fazendo com que a gente tenha no mercado de trabalho, ao mesmo tempo, né, um dado que a gente sempre traz quando fala disso, 5 gerações diferentes. E eu falo 5 porque eu incluo, além dos baby boomers, que tem ali até 60 e poucos anos e tal, tem empresas que tem gente de 75 anos ainda trabalhando, ainda na ativa. A gente tem lugares assim, de medicina, engenharia, e mesmo empresas em geral, indústria, comércio, com pessoas que estão desde o jovem aprendiz, lá de 16 anos, até a pessoa acima de 70, 75 anos. Então, nós temos 5 gerações aí no mercado de trabalho, e assim, nunca a gente teve tanto que conviver e trazer visões de mundo diferentes, né? E as gerações, a gente estuda, elas são baseadas em fatos históricos que acontecem na época assim, que as pessoas são jovens, avanços tecnológicos e valores das épocas. Então, se você viveu lá na época da Segunda Guerra Mundial, que é essa geração mais velha que chama silenciosa ou tradicionalista, eu falo que eu não gosto nunca, nenhuma geração é silenciosa, mas essa geração ganhou esse nome, eles viveram ali as agruras da Segunda Guerra, né, as coisas, então tem uma visão de mundo, de hierarquia, também muito rígida, porque era questão de sobrevivência, por exemplo, né, você obedeceu o comandante lá do seu exército, você obedeceu o
o seu chefe do seu trabalho, até o seu pai e tal, assim, as autoridades eram muito definidas e às vezes eram questão de sobrevivência. Então você conhecer um pouco das gerações, como as gerações mais jovens, né, vocês millennials, né, e Z, que tem um avanço tecnológico muito rápido, tudo se torna muito rápido, então o timing das coisas, a gente tem que entender que a comunicação tem que ser mais rápida, você não tem tempo, né, até essa coisa de acelerar, né, a gente acelerar a voz das coisas, mas eu digo que assim, é do nosso tempo, não é, eu também acelero. Entendeu? Não é só porque eu sou de outra geração que eu não quero acelerar. A gente vive o nosso tempo. Eu só vou falar 1 minuto e 40 quando eu te ligar. Eu te enganei. Gente, é porque eu liguei pro Nélio, eu prometi que ia ser, porque eu sei que tem gerações que não gostam de falar no telefone, né? Vocês não gostam de falar no telefone, né? O telefone é só para escrever e tal, e deixar um recado. Eu falei assim, não, será que a gente pode falar por telefone mesmo? Telefonar, né, um pro outro? E eu prometi que ia ser 1 minuto e 40, mas eu descumpri, eu estava só jogando uma isca para ele, mas durou uns 5 minutos e meio, tá? Também não foi tanto tempo assim. E a gente é contemporâneo, né? Então, esse contemporâneo, com o tempo do nosso tempo. Então, a gente vai se adaptando e também vai pegando o ritmo mais rápido. Então, uma das coisas principais para essa união das gerações é essa abertura para o novo, a abertura para o agora. Né, a abertura para o que vem agora. A gente tem curiosidade de aprender a mexer. Você viu que antes da gente começar a gravar, eu falei para você, perguntei, como é que faz para gravar ali? Ó, me explica ali, eu baixei o negócio, tá, aperta aqui, aperta ali, e vamos embora. E estamos aqui fazendo, a gente vai pegando, né, o ritmo de acordo com o time do momento. Sim, e é legal você mencionar esse ponto do encontro geracional, né? 5 gerações, você até categorizou ali algumas delas. Isso está acontecendo de fato, e agora eu queria puxar, vou jogar para ti, Diego. Eu queria ouvir da mesa as percepções do que de melhor a gente pode extrair desse encontro geracional e o que de perigoso pode acontecer se a gente não tiver o tato para ter esse encontro geracional. Você acabou de falar do ponto do aprendizado, que você citou como exemplo, mas queria ouvir da mesa, jogar a bola para ti, Diego. Esse contraponto do que de melhor e o que de perigoso pode acontecer nesse encontro geracional, você que tem experiência aí com muitos estagiários, como é que você enxerga isso? Legal. O de melhor é o que a gente espera mesmo, assim, realmente a galera, exemplo, os estagiários, olhando para aquele contexto, quando eles entendem, respeitam, ouvem os seus líderes, tudo flui melhor, e vice-versa, né? E aí tem muita empresa que fala assim, a mentoria reversa, onde a gente bota os estagiários para poder ensinar a liderança sobre como é que eles lidam com tecnologia, como é que eles lidam com essas coisas. Então, é todo mundo muito mais produtivo, o ambiente é muito mais confortável ali de se estar, tem uma segurança psicológica, digamos assim, para a galera poder testar e correr atrás. Agora, de perigoso, é o que a gente vê também muito por aí, né? Assim, rixa, onde os mais velhos falam assim, estagiário não serve para nada, não faz sentido isso, porque o estagiário não me respeita, e vice-versa, né? Quando o estagiário ele entra na empresa achando que ele sabe muito e não sabe nada, e ele não está ali disposta a ouvir, a aprender, a sentar a bundinha para poder assistir, a de respeitar, desde mostrar respeito, chegando no horário, ligar a câmera para poder ouvir a pessoa. Então, acho que o perigo é o caos, caos corporativo. Então, acho que quando a liderança é sensível a entender o poder daquela geração, o poder das outras gerações para o todo, aí é muito mais legal, as coisas fluem muito melhor. Boa. Queria jogar, não sei se o Fabrício tem essa experiência, mas enquanto professor eu imagino que sim, e eu vou falar de um ponto que a Tânia mencionou no início da fala dela, até para seguir aqui esse ponto do encontro geracional. A gente foca e naturalmente ela destacou o ponto dos profissionais 50 a mais, mas o polo inverso também acontece, né? Quando fala, essa pessoa aí, esse bebezinho vai liderar a gente, que seja, e que acaba sendo pejorativo por descredibilizar a pessoa por ela ter pouca idade, estar num cargo de liderança, já aconteceu comigo,
já contei isso aqui algumas vezes em outros episódios do podcast, que eu já assumi cargos de liderança numa empresa em que o restante da liderança e minha hierarquia superior direta eram baby boomers. Aí agora que a Márcia já categorizou, você já sabe quem é o baby boomer, eram baby boomers, e eu percebia isso nitidamente. O que eu focava era trazer resultado, mostrar que, de fato, as iniciativas que a gente tomava na minha liderança faziam algum efeito, surtiam efeito, mas não era fácil esse trato. E para mim, amadurecer no ponto de, tá, ok, eu sei que tem esse tipo de olhar para mim, de descredibilidade ou inexperiência de estar nessa posição, mas se eu trocar na mesma moeda, eu só vou piorar a relação. E para mim esse é o ponto perigoso. Sabe? Um dos lados tem que ceder ali. Para conseguir ouvir, para conseguir melhorar o relacionamento. E eu na posição de professor também, ou de mentor de oratória, eu tenho mentor de... Eu mentoro de treinador, isso é literalmente de treinador de futebol a padre. Eu tenho um mentorando que é um padre da Igreja Católica e tenho um mentorando que é treinador de futebol de um time na Série B. A gente pega pessoas completamente diversas, de idade muito diferentes, só que na posição de mentor é diferente. Porque tem um olhar do aluno para o professor. E você passando aquele conhecimento, pelo menos para mim, minimizou, sabe, essa distância. Eu queria ouvir de ti, Fabrício, se você tem alguma experiência similar a essa, ou como você enxerga esse ponto do encontro geracional. Mas quando você fala que o olhar do professor ou do mentor é diferente, porque você já parte de uma posição social, porque você já parte que o professor ele tem naturalmente uma visão assim de liderança. Então, é senso comum que a maioria das pessoas vai olhar para um professor ou para um mentor com um certo nível de respeito, assim. Mas independente, é diferente, por exemplo, quando você entra num cargo, assim, numa empresa, porque quando te colocam lá no cargo, ou você entrando por forma externa, ou você sendo promovido dentro da empresa, você tem que, em algum momento, provar que você é capaz de estar ali, né? Não tem que achar de que você é uma pessoa boa. A bagagem social. Agora, você tem que ter a confirmação, né? Você tem que ter a confirmação. O professor ele já tem essa vantagem, o mentor também, de você já ter esse estigma positivo social, mas você não deixa de passar por aquela etapa da validação. Porque em sala de aula, que é um espaço onde eu não tenho estado mais, eu sou muito mais hoje em dia professor de online, de cursos online, tanto no Descomplica quanto na SPM, são 2 cursos online, mas o que era mais comum enquanto eu era professor de sala de aula era perguntas de alunos que já sabiam a resposta, para saber se você era capaz de estar naquele local ali, naquela posição, sabe? Como eu comecei a ministrar aula muito cedo, eu comecei a ministrar aula com 24 anos, 23. Então, muito cedo. Então, era comum, assim, ainda mais numa geração onde você tem acesso a todo tipo de comunicação, informação, o aluno ficava com o celular debaixo da mesa, com a informação na ponta da língua ali, querendo te provar para saber se você saberia realmente responder ele. Então, eu tinha uma obrigação minha de ser muito assertivo ali nas informações. Então, de ter que praticamente saber tudo. Mas, ao mesmo tempo, de ter a vulnerabilidade de falar assim, eu não sou uma máquina, eu não sou obrigado a saber tudo, entendeu? Eu tinha assim que eu não tinha que eu tinha que me postar ali naquela ideia de, poxa, eu tenho que saber, mas eu não sou obrigado a saber. Então, pelo menos na minha concepção é isso. E é engraçado assim, porque hoje essa questão do etarismo é algo que não me atravessa muito, porque eu acho que eu estou no meio do caminho. Eu acho que eu não sou nem tão novo e eu não sou nem tão sênior. Eu com 35, 36, 36 que eu tenho hoje em dia, eu não tenho a preocupação de ser um cara júnior, de ser muito novo no mercado e ser visto assim como um cara... E isso eu comecei a perceber até no fato de ser contratado para dar palestra. Eu dou palestra há 12 anos. Então, logicamente, as primeiras palestras foi no amor, né?
A galera quase que abria a porta para você palestrar na empresa deles como se fosse um mega vantagem. Ó, você vai colocar no teu currículo, cara, que tu palestrou aqui. Hoje em dia, é lógico que eu não saio de casa por menos de um determinado valor, né? Porque eu já tenho aquela bagagem ali e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou aquele cara que sou afetado por ser um cara muito sênior, sabe? Eu não tenho lá meus 50 e blau, experiência pra caramba. E isso eu acho riquíssimo, mas, ao mesmo tempo, tem mercados que olham com certo... Pô, esse cara aí, pô, já é cinquentão, esse cara já tem mais de 40 e tal. Então, eu estou no meio do caminho, isso não me atravessa tanto. Mas, só para finalizar minha parte, enquanto eu estava meio que me preparando para a gente bater esse papo, vindo aqui dirigindo, né, do trabalho para casa, eu estava pensando, pô, a gente vai falar de etarismo. É engraçado que a gente analisar essa pauta como algo a ser melhorado ou consertado só faz sentido porque a gente vive numa sociedade ocidental. Porque eu tenho muito contato na minha vida com a cultura oriental e a cultura africana. A cultura oriental por uma prática que o Nélio sabe, né, do budismo e tudo mais, e a cultura africana por todo o conhecimento que eu tento, né, beber com relação às fontes de negritude, com relação à Umbanda também, que é uma prática que eu faço, onde ambas as culturas é muito valoroso você ser uma pessoa de idade avançada, porque você não é visto como uma pessoa descartável. Se você for falar na cultura chinesa, japonesa ou africana de uma maneira geral, a pessoa ela não envelhece, ela se torna mais sábia, né? Ela se torna um canal ali de consulta, de contato da sua ancestralidade, de respeito. Poxa, imagina você ter um cara que tem conhecimento de 50, 60, 70 anos dentro da sua empresa. O que ele poderia trazer de, de vantagem, né? Então, eu acho que a gente só toca nesse ponto assim de uma maneira pejorativa porque vivemos numa sociedade ocidental que desvaloriza a pessoa de idade avançada, né? E eu queria só entrar para fazer meio que um caldeirão aí do que todo mundo falou, que eu acho bem legal, que o Diego começou falando da mentoria reversa, né? E o Fabrício também pegou essa coisa do professor e tal. E eu gosto de falar que a gente tem que fazer mentoria transversa. Porque até essa coisa do reverso bota na posição que o Fabrício está falando ali, né? Do que conhece e o que não conhece. Eu acho que quando você tenta fazer essa coisa, pode ser só uma figura de linguagem, mas eu acho que quando você faz transversa, os dois estão ali trocando muito mais a sabedoria. E você pode também pensar uma outra coisa que a gente estava falando aí de idade, né? O Fabrício falou em 24 anos. E hoje, por exemplo, para eu procurar um professor de informática, né? Ninguém nem mais fala informática, mas vamos dizer, de uma coisa tecnológica, eu acho que o Diego, eu procuraria o Diego, entendeu? Porque eu acho assim, eu reconheço nele uma pessoa com essa sabedoria, vamos dizer assim, né? Atrela, né? Sim. Você atrela um pouco a idade ao saber, eu procuraria o Diego. Mas aí, se eu quiser procurar um médico, né? As pessoas falam assim, um médico, se eu chego no escritório, no consultório, e dou de cara com o Diego, que vai me atender, sei lá, gastro e tal, pode ser que eu fale assim, não, ele não tem cara de que tem a experiência, ele não atendeu tantos pacientes para ter diagnósticos, para saber soluções e tal. Então, eu acho que essa coisa do saber com a idade, a gente tem muito isso também, inclusive com o cargo de chefia. Eu assumi a minha primeira chefia, eu tinha 24 anos. E eu fui muito contestada, assim, essa garotinha aí está querendo, sabe, já comandar. E eu assumi algumas características, até físicas. Assim, eu passei a falar um pouco mais, eu tentei engrossar um pouco a minha voz, porque tem a coisa também do masculino, do feminino, então eu era uma menina de 24 anos querendo ser chefe, né? Na TV Manchete isso ainda, então posso até falar que nem existe mais, mas eu botei a minha voz mais grave, eu botei às vezes um salto um pouco maior para eu poder
ter um pouco mais de ascendência, assim, ficar mais alta, besteiras que a gente pensa, né, assim, quando a gente está jovem, para tentar repassar aquilo, e também como o Fabrício falou, e a Tânia também, que sofreu ali com, né, o etarismo com 37, mas talvez o Fabrício tenha sofrido esse preconceito quando ele começou a dar aula com 23 anos, com 24, né, ter que se provar, que ele disse. Então, a gente fica tentando se provar, eu acho que nas duas pontas, a gente fica tentando se provar que a gente sabe as coisas quando a gente é jovem e tal, e tentando provar que a gente ainda sabe também quando a gente é mais velho, e que a gente aprendeu coisas novas, que a gente está renovando. Então, que a gente está sempre aprendendo, o lifelong learning. Hoje em dia, eu até escrevi um artigo no LinkedIn, que é um ativo econômico da gente mesmo e da empresa, né? A gente fazer o lifelong learning é um ativo econômico, a gente está aprendendo, se renovando, se atualizando, pegando na nossa área e tal. E as empresas que têm lifelong learners, né, dentro, ela tem um ativo assim de potência de pessoas. Então, isso não independe da idade, né? Se eu paro de aprender, eu paro no tempo com que idade for. Esse é o próximo ponto. Não sei se você olhou a pauta, mas é exatamente o próximo ponto. A gente está sincronizado aqui. Virada de bloco, primeiro bloco seguinte. Você está ouvindo aqui, Márcia, está ouvindo Tânia, Fabrício, Diego, a gente trazendo nossas experiências aqui. Já tem meia hora, nem parece, mas já tem meia hora de pauta já. E não foi só 2 pontos, já tem quase meia hora de conversa. Segue todo mundo aqui lá no LinkedIn, aqui na descrição. Eu facilitei muito o trabalho para você. Você vai arrastar a tua tela para cima do Spotify, você vai ver o nome de cada um. E em cima do nome de Tânia, Márcia, Fabrício, Diego, do meu, tem um link. Você vai clicar no nosso nome e vai cair direto no LinkedIn. Se conecta, segue. Todo mundo aqui produz conteúdo por lá e tenha certeza que isso aqui é só a ponta do iceberg do que você vai ver de produção de conteúdo, principalmente com Márcia e Tânia, que falam muito sobre esse tema, mas também vai valer a pena demais seguir Fabrício e Diego e, claro, o Insider Podcast para você compartilhar. Agora deixa a gente saber quem é você. Tá gostando da pauta? Compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que você acredita que vai gostar de ouvir essa conversa. E para fechar a virada de bloco e botar um sorriso no rosto de nós 5 aqui, avalie a gente com 5 estrelas. Claro. Porque aqui no Spotify você pode avaliar a gente. Quando você vai no restaurante, legal, você não avalia? Quando você pega o Uber, lá no final, não tem aquela telinha lá de 5 estrelas? Eu não consigo fazer a tela pipocar na sua cara agora igual o Uber faz, porque eu não controlo o Spotify. Então o que você vai fazer? Você vai no perfil do Insider, lá no Spotify, e você vai clicar na estrelinha que tem do lado do perfil. Ali você deixa suas 5 estrelas. Isso é um sinal de confiança pra gente. É um pedido, é até uma retribuição do que a gente está entregando aqui. E é legal para quem está conhecendo hoje o podcast, porque vê um sinal de confiança. E até hoje, ó, estamos invictos. Todas as avaliações, mais de 70 avaliações com 5 estrelas. Então, é um sinal de qualidade do conteúdo. Deixa a sua avaliação, deixa um sorriso no nosso rosto. E agora sim, bora voltar para a pauta. Tânia, a Márcia, eu falei que ela bancou o oráculo de adivinhar o próximo ponto da pauta, que ela falou de lifelong learning, né, esse aprendizado contínuo. A gente já mencionou também aqui atrás o ponto da longevidade, que os profissionais, você falou, deu exemplo, né, da sua mãe, a taxa de natalidade está caindo, então o Brasil e o mundo está envelhecendo, as pessoas estão mais longevas, o tempo de atuação no mercado está cada vez crescendo mais. Eu queria saber o seguinte, e vai para todo mundo, mas principalmente para vocês duas. O que você enxerga e valoriza com clareza hoje nessa relação com um profissional bem mais experiente que você não valorizava antes? Sabe, lá atrás na carreira, hoje você enxerga para o profissional experiente e fala, caramba, ó, isso aqui é importante demais. Isso não era claro para mim. Para essa mensagem de valorização ficar clara para gerações mais jovens. Eu acho que você, na pergunta, você trouxe a resposta. Eu acho que o que a gente mais precisa é de estar aberto ao novo o tempo todo. Estar aberto a entender lá na frente que a qualquer momento a gente pode mudar. Eu não sei se era essa a pergunta, eu não sei se eu entendi bem essa pergunta. Sim. Porque eu acho que o mais importante, a gente às vezes tem uma cultura
E aí a gente, às vezes, até de uma maneira inconsciente, a gente vai acreditando nessa cultura de achar que algumas coisas já estão tarde para a gente fazer, algumas mudanças já... Ah, eu já caminhei muito numa determinada área, para que eu vou mexer agora nisso? E aí a gente, às vezes, fica preso em alguns estigmas, em alguns padrões. Eu, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira, meu primeiro emprego foi em uma agência de publicidade aos 16 anos. E a vida inteira eu trabalhei com comunicação e marketing. A única coisa que eu mexia era assim, algumas vezes eu fui redatora, outras eu fui revisora, outras eu fui gerente de marketing, mas sempre ali na comunicação. E, no entanto, aos 49 anos, eu fiz uma transição de carreira para a área de diversidade e inclusão. E na época eu fiquei com muita dúvida. Falei, caramba, será que vale a pena agora, nessa altura do campeonato, mudar de área depois de tantos anos? Eu fiquei com muita dúvida disso. E aí, uma das coisas que eu pensava era que eu ia deixar a comunicação. Eu fiquei pensando assim, gente, mas eu vou agora deixar a comunicação depois de tanto esforço, de tanto sacrifício, de tanto aprendizado. E aí eu vi que não, né? A gente não abandona nada, a gente só agrega, a gente só traz outras skills para junto do nosso aprendizado. A gente não desvia de rotas, né? A gente vai agregando outras rotas no nosso caminho. E eu acho que, então, assim, o que eu percebi, não via antes era isso, que a gente vai acumulando experiências e a gente pode fazer esse tipo de mudança e fazer esse tipo de transformação, de transição ou de travessia a qualquer momento da vida. A gente pode fazer isso e a gente deve fazer isso. Eu amo a comunicação até hoje, sou uma profissional de comunicação e me intitulo e continuo sendo, com toda a alegria do mundo. E olha que eu fiz isso numa época em que eu estava bem na profissão, eu não fiz uma transição porque eu estava infeliz na comunicação, mas hoje eu vejo que eu encontrei o meu. Qual que é o termo que a galera fala? Ikigai? Ai, não. Ikigai? O Enfim, centro é ali do Ikigai, Ikigai, né? né? Dos três. Isso. Eu encontrei Vida, né? assim ali aquele lugar onde eu tinha que estar, onde que tinha o propósito, onde tinha outras coisas para além, sabe? Assim, hoje eu vejo na diversidade isso. Então, eu acho que a gente está disposto a aprender o tempo inteiro e mudar, se preciso for, e se você quiser. Pode ser em qualquer tempo, em qualquer idade, com qualquer experiência, e isso é muito bem-vindo e nos traz um gás muito novo, sabe? Eu tive muito medo de fazer mudanças na vida. Eu sou virginiana, né, gente? Mineira, virginiana, então eu sempre tive essa coisa de, assim, gostar muito das coisas controladas, e esse descontrole, às vezes, é muito bem-vindo. A Márcia, no início desse ano, falou comigo, né, Márcia, sobre o louco, o ano do louco, O né, que ano do dá louco. do tarô, né? E É é que eu jogo o isso, tarô também. mais uma skill da Márcia Mas aí. como é que é? A gente tá no ano do louco? É, o ano do louco, 22. Rapaz. Ih, rapaz. Não tem? O 22 no número do maluco? 22? Vem do tarô. Oh, meu Deus. Aí já Que o bate louco, política o na minha louco é o cabeça 0 aqui. ou Né? o 22. O louco é 0 ou 22. Então, esse ano é o ano do louco. E aí eu fiz coisa falando Rapaz, sobre isso, pra gente seguir, que curioso. se jogar. E é isso, e se jogar é uma coisa que faz tão bem para a gente, traz um gás tão interessante, um renovo tão grande. E é isso e eu acho que isso conversa muito com lifelong learning, que é essa coisa de você querer aprender e querer ousar a fazer diferente e a fazer o novo de novo quantas vezes você precisar. Eu acho que talvez assim é uma coisa que eu diria para a Tânia lá de 22 anos, se joga, tenha coragem de meter o louco às vezes. Caraca, aí fechou o corte, hein? Fechou o corte legal. Isso aqui dá pra ser um corte bacana. Olha, eu gostei de você ter respondido 100%, tá, Tânia? De verdade. Só para deixar claro o motivo dessa pergunta aqui, há 3 anos atrás, na primeira 4 anos, 3, 4 anos, 3 anos atrás, eu fiz uma entrevista com o Milton Beck sobre recolocação de profissionais 50 a mais. Na época, eu tinha 28 anos. Se eu não me engano, ele tinha 52. E ele trouxe um ponto no artigo dele falando sobre o Niemeyer, Oscar Niemeyer, que até os 104 anos estava ativo, trabalhando, se metendo em projeto, e era
o dobro da idade que o Milton tinha lá quando ele me deu a entrevista. E aí a provocação vem muito disso. E eu tinha metade da idade do Milton, né? Naquela época, então era metade dele se colocar e falando. Ele colocou, né? Se eu tivesse hoje a tua idade e eu olhasse para alguém como eu, de 52 anos, o que eu valorizaria tem muito a ver com o que você falou, Tânia. É de fato esse reaprendizado contínuo. Só que assim, você não precisa fazer esse exercício de aos 52 anos se reimaginar com 28, porque tinha lá o Niemeyer como âncora de 104. Então tem espaço, sabe? Tem tempo pra caramba. E aí eu quero jogar agora pra Márcia, senão me empolgo aqui ficar falando de entrevista antiga do Insider, de como você, Márcia, hoje se mantém aprendendo. Como você olha para frente, estimula, de fato, com ações práticas esse lifelong learning do seu dia a dia, na tua rotina? Olha, a primeira coisa é ouvindo gente. Primeira coisa, você tem que ouvir, ler e ouvir. Ler e ouvir pessoas, né? Ler, eu digo, não precisa ser só um livro específico, mas artigos, coisas que as pessoas publicam no LinkedIn, num jornal, numa revista, coisas que caem na sua mão sobre assuntos variados. E isso que a gente está fazendo aqui agora. Trocar ideias, ouvir a tua experiência, você me falar da tua experiência, eu aprendo que você, eu ouvi o Fabrício ali falando, né? Não conhecia o Fabrício, estou conhecendo agora, que ele enfrentou alguma coisa quando tinha 20 e poucos anos e que teve que se provar. E aí eu já pensei comigo aqui, nossa, eu também tive que me provar, trouxe a história aqui, né, para ser chefe aos 24 anos. Eu acho que essa troca, você aprende e aprende vivo, sabe? Aprende com oxigênio, sangue correndo, você nas veias, né? Você vai aprendendo isso. E a gente fala do brilho nos olhos, né? Manter o brilho nos olhos. Tem uma história que diz que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo o brilho nos olhos organicamente, né? Por isso, essa coisa que a gente fala, né, de manter o brilho no olho é uma fonte de juventude, né? Você manter o seu brilho no olho. Então, acho que tudo que faz brilhar o olho da gente, a gente tem que correr atrás, a gente tem que procurar o que é. Então, eu aprendo assim, lendo tudo que eu posso, né? Não tenho tanto tempo assim de ficar lendo 500 mil livros, mas vendo uma série sobre alguma coisa, um documentário que vai me trazer um conhecimento. Então, hoje em dia, a gente tem milhares de fontes de informação. Indo no Google e querendo saber quem foi pessoa tal, esse termo tal que está se falando, como é que as pessoas estão explicando, o próprio lifelong learning, né, quando a gente vai escrever sobre, você abre ali no Google, você tem a visão de várias pessoas e aí você forma a sua, aprende. Então, eu acho que é isso, assim, você procurar múltiplas fontes e ser curioso sempre. A curiosidade está na base do elixir da juventude. Eu acho que a gente precisa também entender qual é a forma da gente que a gente consegue aprender melhor, na verdade, né? Quais são os canais, os meios que a gente acha interessante aprender. Que nem, por exemplo, um exemplo assim que aconteceu esse fim de semana. Eu estava seguindo um canal, né, no YouTube e eu estava consumindo o conteúdo deles, né, que é um conteúdo específico, tal, espiritualista, né, como a Márcia gosta também. E eu sabia que eu estava no funil do embalde marketing, né? Eu sabia. A gente que trabalha com isso, a gente vai se deixando levar, né? Já tem sinais ali que... Não, eu sabia que eu estava ali na semana do conteúdo gratuito, que no final daquela semana ia me dar o cheque para eu poder assinar, né? Mas eu estava consumindo, estava legal e tal. Eu, um cara atento, o cara estava falando, estava anotando as fontes e tudo mais, papapá. Chegou na sexta-feira, que foi a última live, para poder abrir carrinho, aí eu vi o curso lá, porque o curso naquele momento, para quem estivesse seguido aquela semana e tivesse entrado no grupo, né, pagaria R$300. Eu falei, beleza, né, R$300. Eu falei, pô, já sei qual o conteúdo que ele está passando, ele não deve passar nada de muito diferente. Eu pensei, o quanto eu posso comprar de livro com R$300? Porque eu sou um cara que eu gosto de ler,
e eu tenho a facilidade de absorver muito mais na leitura, porque eu gosto de ser minucioso, de anotar, de marcar e tudo mais, de fazer resumo e essas coisas, do que eu pegar a informação de alguém pronta, né? Eu falei, caramba, eu vou comprar então R$ 300 de livro. Fui na Amazon, coletei ali e comprei 7 livros daquele conteúdo que ele me passou e mais alguma coisa. Eu acredito que quando eu acabar de ler os 7 livros, eu vou ter o que ele passaria no curso vezes 10, beleza? Mas é a maneira que eu busquei para me manter atualizado, para me manter informado sobre aquele assunto. Da mesma maneira que tem gente que fala assim, pô, cara, hoje eu atendi um cliente que falou, eu não consigo ler um capítulo de um livro, mas você hoje em dia tem um podcast. Eu uso o podcast muito mais por áudio, né? Eu deixo rolando lá, deixo o áudio ligado e fico escutando e trabalhando e tudo mais. Cara, tem tantas formas assim, mas eu acho que o que eu queria realmente salientar é qual é a maneira que você consegue absorver melhor o conhecimento? É através do livro, de uma série, de um documentário, é através de uma apostila, é através de apresentações. Então, assim, tem maneiras de você se manter atualizado e salientando que se manter atualizado não tem nada a ver com se manter fazendo cursos, pagar cursos e manter formação acadêmica, né? Às vezes a pessoa se formou lá em 86 e, poxa, se mantém ali aquele cargo ali dela, né? Aquela carteirinha ali da profissão dela e não quer aprender mais nada. E às vezes o cara se formou tem 5 anos, mas fez um monte de curso e está muito mais atualizado. Ou então ele pegou um monte de informações assim atuais do que aquele cara de 86. Então, não é uma regra. Eu acho que é ver o canal, a forma que você escolheria, né, para absorver esse conhecimento e não confundir a informação e o conhecimento que você vai absorvendo com cursos ou nada que seja erudito ou formal, né? Assim como o inverso, né? Assim como quem pode ter se formado lá em 86 e está se mantendo super atualizado, e quem se formou há 5 anos, estagnou há 5 anos atrás e não conseguiu dar um passo. Esse ponto do aprendizado, a gente falou sobre isso na mesa do peixe, que o Diego estava lá no evento, na mesa de educação, a gente comentou sobre isso também. Por exemplo, eu sou adepto de áudio, eu sou podcaster, eu consumo muito podcast, eu adoro aprender por áudio e, além disso, por mentoria também. Eu já tenho alguns mentores e para mim é pontual demais. Eu tenho aquele acompanhamento, a pessoa me dando a recomendação. Tenho livros, paro para ler livro, mas eu falo que eu entro no romance com o livro, porque eu levo alguns meses com o livro e eu anoto, eu paro. Então não é a forma mais rápida para eu aprender. Mas foi legal você ter tocado nesse ponto, Fabrício, de autoconhecimento. De você reconhecer como você aprende. Tem até episódio sobre isso com o Edu Valade, teu parceiro, que a gente gravou essa temporada. Diego, deixa eu puxar de você esse ponto. Como você aprende? Gostei da parte que o Fabrício puxou aqui. Eu sou multiplataforma. Então, Multiplataforma. Vamos lá. Glossário. Glossário. Kindle, explica para a audiência. Vai lá. O que é ser multiplataforma? Eu vou ter desde o meu Kindlezinho a um livro físico, a podcast, mentoria. Então, eu gosto de usar todo o ecossistema ao meu redor para estar aprendendo. E eu acho que muito. O Fabrício com certeza é assim. Acho que todo empreendedor é assim. Ele tem a lente do aprendizado para tudo que vê e toca, né? Então, eu vou estar sempre com a ótica de observar o que eu posso extrair daquilo. E coisas simples, desde a forma como o atendente no restaurante veio trazer o prato, o que ele fez depois de 20 minutos me perguntando se está bom, se não está. Então, eu sempre reparo muito na experiência que eu estou inserido. Porque eu sempre acredito que aquilo ali, de alguma forma, vai trazer sentido para a Academia do Universitário. E eu sou multiplataforma, não só porque eu gosto também, mas porque o meu business exige, né? Porque eu desenvolvo os estagiários e a gente sempre fala de não só o lifelong learning, mas de microlearning, então é texto, podcast, vídeo, formas mais práticas dele estar ali consumindo aquele conteúdo para poder aplicar no seu dia a dia. Até porque, como eu estou lidando com a geração Z e eu estou competindo com... Tem o meu conteúdo para assistir, mas ele tem um estágio para fazer, ele tem o conteúdo da universidade corporativa da empresa que ele está,
ele tem a faculdade e ele tem o que ele tem que estudar na faculdade e tem o lazer e tem um monte de coisa. Então ele tem que me adaptar, o conteúdo que eu tenho que entregar para essa pessoa tem que ser maleável o suficiente para que ele consiga consumir. Então, é por isso que também eu fico pensando muito em aplicar isso em mim para depois repassar e para depois colocar ali como conteúdo corporativo, digamos assim, entendeu? Nélio, Nélio, eu queria fazer uma Tá. pergunta pro Diego. Já foram 3 falando de uma vez só. Vamos lá. Primeiro a Márcia. Quer falar? Vai, vai, Fabrício, pode vai, ir. Fabrício. Pode ir. Depois Acho que o Fabrício queria falar. Não, eu fiquei curiosa, assim, o que você acha dos estagiários 50 mais? Você que trabalha com 50, né? O que você acha desses programas de estagiário? Não sei se você na academia trabalha com os programas de estágio 50 mais, ou se já é mais focado na Z, mas o que você acha dessa mistura de estagiário, abrir estágio para 50 mais? Recentemente, a gente selecionou alguns estagiários que estavam performando muito na nossa jornada de desenvolvimento. E aí tinha um estagiário específico, ele tinha 40 e pouco, tá? Quase 50. E ele era uma das pessoas que mais performava, mesmo frente à geração Z, que está, digamos que, acostumada a estar consumindo esse conteúdo digital. E ele fez transição de carreira, era do mundo comercial e foi para a área de tecnologia. Monstro, assim. Assim, ele brilhou, um cara muito bom, ele é muito bom. Ele estava explicando para os estagiários mais novos o que ele fez relacionado à educação financeira para poder segurar o tranco de largar uma carreira, para poder, tem família, tem filhas, para fazer como ele conseguiu segurar o tranco para poder continuar crescendo na carreira, fazer esse movimento importante na vida dele. Então, assim, eu acho o máximo essa integração geracional e cansei da gente botar e provocar a liderança das outras empresas para poder entrevistar, para poder entender, para quebrar essa questão de, não, ele já vai vir todo engessado, vai vir todo com a cabeça de do que ele já aprendeu, né? Então a gente tenta sempre provocar as empresas, mas hoje a U nunca fez até então um programa dedicado só a pessoas 50 a mais. Entendeu? Boa. Respondido? Legal. Tânia e Fabrício iam falar, certo? Tânia, vai lá. Não, eu só queria complementar aqui aquela última questão do aprendizado, né? Dizer também que o quanto é interessante a gente conviver com pessoas diferentes da gente também, né? É uma fonte muito bacana de aprendizagem quando a gente convive com pessoas com diferentes referências, diferentes histórias, diferentes vivências, né? Quando a gente convive só com quem faz o mesmo que a gente, pensa igual a gente, viajou para os mesmos lugares que a gente, enfim, a gente perde uma grande oportunidade também de aprendizagem, né? Por isso que quando a gente põe times diversos em vários pontos, a gente tem um time melhor, né? Então, é muito legal que a gente conviva também com gente diferente da gente. Então, furar as bolhas também é uma ação bacana para quem quer aí viver esse aprendizado contínuo. Uma mensagem que tem que ser repetida, de fato. Pode ser óbvio para algumas pessoas, mas tem que se tornar óbvio para muito mais gente, de verdade, Tânia. Vai lá, Fábio, pega o mic aí. Não, eu só queria voltar só a essa questão do consumo de diferentes plataformas, porque eu já tive um certo preconceito com plataformas que sejam diferentes das plataformas de livro, por exemplo. E deixei isso daí de lado porque isso tudo depende muito da necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa não tem como Kindle, consumir um conteúdo que vá desprender 3 horas. Não. É consumo que não seja livros, entendeu? Tá. Entendeu? E dá um exemplo assim, eu pela minha atividade como cientista, as pessoas pensam assim, caramba, se ele for fazer uma pesquisa, e lá na UF a gente tem muito isso, porque a gente teve até um bate-papo muito parecido com esse daqui, sobre fontes de coleta, né? A gente tem um grupo, né, da UF dos doutorandos e tal, sobre fontes de coleta de dados e tal. E tinha uma menina que falou o seguinte, quando eu leio um artigo, para poder citar aquele artigo, eu tenho que ler o artigo todo, senão eu não cito. Eu falei, eu cito só as partes que eu
sabe, que me convém. Tipo, eu não preciso ler o artigo todo. Eu vejo mais ou menos ali o que ele está querendo falar, eu vejo qual é a metodologia e vejo a conclusão. Se tiver alguma coisa no meio que me interessa, eu vou e cito. Tu vê a cabeça dela que, tipo, estava se engessando em ler tudo, que nem aquela questão muito antiga, né? Vamos ler tudo, vamos ler o livro todo, não sei o que lá. E olha o tempo que ela perdeu, que ela poderia ter utilizado com outras coisas. Eu, quando tenho que fazer alguma coisa rápida assim para escrever um artigo, eu vou buscar YouTube, cara. Às vezes eu lembro assim, caramba, qual é a diferença de revisão bibliográfica, bibliométrica e uma análise sistemática da literatura? São dois termos diferentes. Eu vou ler um livro todo para entender isso? Eu vou pegar algum influenciador de ciência que explique metodologia científica e vai me explicar aquilo dali em 10 minutos, em 5 minutos. E eu vou usar dentro de um conteúdo que é totalmente formal, né? Que é um artigo científico. Então eu tirei um pouco esse preconceito e me ajuda pra caramba, cara. Até para eu melhorar o que tradicionalmente a gente usaria livros. E outra coisa também que eu acho bacana é que você falou sobre. Não, você tem livros, mas você também é multiplataforma, né, Nélio? O Diegão falou também que é multiplataforma e tudo mais. Mas tem gente que muitas vezes não lê livros porque acreditam que precisa ter uma fidelidade com o livro, né? Aquela Eu sou fidelidade, desses. sabe? Aquela Eu sou monogamia. desses. E você não precisa. Se você está começando a ler um livro, Eu o livro é um preciso pé no saco, desconstruir isso. cara, larga a mão, vai ler outro livro, entendeu? Por isso que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Porque às vezes eu acho que até o livro era importante eu terminar. Mas eu não fico morrendo nele, não. Vou ler outro, pego o outro e consulto, não. E aí eu vou. Não tem que ter fidelidade ao livro. Você tem que ler até onde te dá prazer. Não te dá prazer, parte para outro. E aí isso vem também, você vai conhecendo o autor, você vai se identificando com o estilo de escrita de alguns autores, aí só vem com o tempo também, e aí você vai acabar escolhendo aquele autor, enfim. Mas eu quero fazer a continuidade aqui da pauta com um ponto que a Tânia mencionou agora já que você falou de desconstrução, né, Fabrício? A Tânia mencionou a desconstrução da pessoa olhar para a diversidade, no caso que a gente está falando aqui da diversidade geracional, e ver o quanto isso é valoroso, quanto isso pode trazer resultado, esse olhar por diferentes pontas, e aí isso já coloca a gente num contexto mais corporativo. Então, imaginando que a pessoa que está aqui agora ouvindo a gente, que tem uma empresa, que pode ser empreendedor, ou então que está dentro de uma empresa, que pode ter esse efeito prático de fazer ações para incluir profissionais 50 a mais, para pelo menos deixar a empresa mais amigável às aspirações desses profissionais que já estão até dentro da sua empresa. Eu queria entender que tipo de ação pode ser feita, como a gente pode materializar, a pessoa que já ouviu, já entendeu essa importância que a gente está trabalhando até aqui, para materializar isso hoje, onde ela está. Quero jogar para a Tânia, e aí Márcia já engata aqui o vagão depois na trilha para a gente complementar essa. Acho que a primeira coisa é rever aonde tem, por exemplo, desenho de oportunidades e vagas que possam excluir a idade. Hoje em dia a gente já não pode mais colocar a idade na descrição, mas dependendo do que você coloca no descritivo da vaga, ele já vai excluir. Se você coloca tempo de formado, se você coloca X anos de experiência numa determinada coisa, enfim, tem fatores ali que você, dependendo de como você desenha a vaga, ele vai sim ser excludente. Então, acho que a primeira coisa é rever como que você está escrevendo os seus processos seletivos. Uma outra coisa, eu acho que é ter a diversidade também, geracional, né, também no seu RH. Eu acho que isso também ajuda muito a trazer outros olhares. Então, tendo ali no time de recrutamento e seleção essa diversidade geracional, isso vai acontecer de uma maneira plena. Uma outra coisa que algumas empresas ainda estão numa visão muito equivocada é de achar assim, não, mas a minha prioridade aqui são mulheres. Beleza, sua prioridade é mulheres, mas você pode fazer o recorte geracional de que mulheres você está falando, qual que é a idade das mulheres que você está falando.
né? Ah, mas a minha prioridade aqui é só pessoas negras. Tá, mas você pode fazer o recorte geracional. Que idade são essas pessoas negras? E assim sucessivamente para qualquer outro grupo, né? Então, mesmo para aquelas empresas, e eu não estou falando aqui defendendo que não se tenha a prioridade geracional, não é isso, mas se por acaso você tiver aí um desenho já pronto, um planejamento que já está fechado, aprovado aí nas instâncias da sua empresa, onde você fechou alguns grupos como sendo prioritários e o grupo etário não está, você consegue olhar de uma maneira interseccional e trazer a diversidade etária também junto. E por último, eu acho que é entender a potência que é quando você tem pessoas diferentes, com referência, com idades diferentes no seu grupo. Quando você promove isso, você vai perceber a potência que é. Quando você traz alguém, uma pessoa mais sênior, junto com uma pessoa mais júnior, ou junto com uma pessoa que está no meio da carreira, é isso que vai fazer com que a entrega seja mais bacana. Acho que quando a gente desconstrói esses padrões e essas verdades que às vezes a gente cria como sendo absolutas, a coisa flui de uma maneira mais legal. Então, ter essa visão bastante provocativa e intencional de querer trazer determinados grupos etários faz com que as empresas avancem. Legal. Começa pelo simples, pelo básico, é descritivo da vaga, né? Pode ser que a pessoa que está ouvindo aqui fale, caramba, é verdade. Só de não colocar isso no descritivo da vaga já é um passo dado nesse caminho da diversidade geracional. Márcia, como é que você enxerga esse ponto de ações que podem ser feitas? Então, complementando, essas ações todas que a Tânia mencionou são básicas, né, fundamentais, né, desde o processo de entrada, né, de seleção, e tem também, a gente pode olhar o processo interno para as pessoas que já estão ali. Então, você deixar que essas pessoas participem de treinamentos, você não tire ela de treinamento porque ela já não vai render mais, porque ela está mais velha, então ela não vai aprender, por exemplo, ou até um caminho de liderança, tipo, se ela não chegou em liderança até tal idade, então ela não é mais para aquilo. É você romper também, desconstruir esses estereótipos de profissional, né? Então, um profissional mais velho é assim, 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 ele não é aberto, ele não é tecnológico, não é isso, não é aquilo. Acho que você tem que olhar mais para o perfil da entrega, né? O que aquela pessoa busca. Eu falei há pouco do brilho nos olhos, né? Então, assim, o que faz brilhar o olho, né? É aquela atividade, são pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, não importa a idade, então elas se entregam, se jogam naquilo, então não tem idade para fazer isso. Então, é você valorizar, permitir que essas pessoas sejam treinadas, participem de treinamentos, sim, para valorizar quem está ali. E aí tem a reciclagem também dessas pessoas, né? Que é você o reskilling e upskilling, né? Que fala, acho que é isso aí, mais ou menos, que é você reensinar coisas que as pessoas não sabem ou dar ganhos naquilo que as pessoas já sabem. Então, você fazer programas de treinamento que acrescentem habilidades que aquela pessoa não tem, e ao contrário, também, complementando coisas que ela já tem, você potencializar aquilo. E isso que a Tânia falou da troca, ela é fundamental para. Já tem pesquisas que mostram que quanto mais diversidade, e aí todas que a gente está falando aqui, né, mas uma pesquisa da Forbes, por exemplo, trouxe umas informações de que quanto mais diversas as equipes, mais assertivas eram as decisões de reuniões e em menos tempo elas eram tomadas. Então, se tem uma média de tempo de, sei lá, 66% de decisões médias boas, né, decisões tomadas em um determinado tempo. Se essa equipe tem só homens, cai para 53% essa média. Se essa equipe tem homens e mulheres, já sobe para 70 e poucos. Se essa equipe tem homens, mulheres, tal, de várias idades, já sobe para 80 e tal. E se essas equipes têm a diversidade também, que eles chamam de étnica e geográfica,
que é você acrescentar a raça, mas acrescentar também local de moradia, porque a gente está falando aqui de, assim, a pessoa que mora, né, assim, no subúrbio ou na zona sul, tem a mesma idade, é branco ou negro e tal, ela tem vivência diferente de local de moradia, né, de condições. Então, quanto mais diversidades você vai acrescentando naquele grupo, é, é, essa pesquisa assim, mostra, não é se a gente falar número à toa, assim, mostra que sim, que vão melhorando as decisões, porque eu junto à minha experiência de que eu já passei por algumas coisas, então eu decidi daquela maneira, o meu grupo resolveu fazer de outra maneira, eu aprendi a fazer uma questão, resolver uma questão de uma maneira que deu certo, outra maneira não deu certo, eu junto isso com uma outra pessoa que tem uma outra vivência, de outro lugar de moradia, e ela me traz um outro olhar, né, ou uma outra cultura, né, seja étnica, seja coisa, que está me trazendo ali uma cultura. O Fabrício falou da Umbanda, eu gosto muito dessa sabedoria que traz, né, a religião também que traz para a gente, assim, né, sem questionar, né, não é verdade nem nada, mas os caminhos, né, que se chega para a coisa. Então, não tem melhor coisa do que a potência geracional, que é o nosso tema, mas todas as gerações, que já é também comprovado que aumenta o nível de inovação naquelas equipes, e o nível também de produtividade que aumenta, e o nível de reconhecimento, que a pessoa se sente reconhecida identitariamente e reconhecida no seu trabalho, né? Então não tem assim mais, eu acho que não tem mais volta esse caminho, né, Hélio, assim, de abraçar a diversidade. É que esse pilar etário, apesar de a gente falar dos mais velhos, ele é o mais novinho aí no grupo, né? Ele é o caçula dos pilares aí da diversidade. Mas a gente está indo atrás. Hélio, deixa eu só colocar o holofote numa questão aqui, que eu estava lembrando aqui, eu não queria deixar de comentar nesse episódio aqui. É que a gente hoje fala muito sobre ESG, né? Todo mundo fala sobre ESG, é moda e tudo mais. É um termo que eu lá não gosto muito, né? Porque o ESG, como todo termo, ele se torna, em algum momento, demodé, né? Porque quase como um selo, né? Às vezes você tem alguns selos que a pessoa paga para ter aquele selo ali e no dia a dia não pratica. E essa questão etária, assim como várias outras questões que são relacionadas ao social e à diversidade e inclusão, como LGBTQIA+, pessoas de etnias diferentes e tudo mais, me vem muito à cabeça também o quanto que a empresa está preparada para entrar nessa demanda. Porque é legal você tocar o assunto, você desenvolver processos seletivos, colocar profissionais para dentro da empresa, mas eu acho interessante a empresa também se fazer como se fosse uma reengenharia, né, que é um termo que a gente falava na gestão nos anos 90, dos seus processos internos também, né? Vou dar um exemplo de 2009, 10, onde eu trabalhava na minha antiga empresa ainda, nem era empreendedor, eu era gestor de uma equipe de call center, que eles chamavam de Customer Care, né? Que é um call center humanizado e tal. Era um call center próprio, não era um call center terceirizado. Então, tinha toda uma preocupação de atendimento, de excelência do atendimento, coisa que a gente não tem visto hoje em dia, né? E daí, cara, a gente tinha esse lance de trazer pessoas com idade mais avançada para trabalhar com a gente no call center. Isso eu estou falando em 2010, olha quanto tempo. E nem se tocava muito nesse assunto de etarismo e tudo mais. E eu coloquei na minha equipe o Carlos Roberto, e eu já quero antecipadamente mandar um abraço para o Carlos Roberto, porque eu vou mandar esse episódio para ele, e com certeza ele vai escutar, porque ele é um cara muito estudioso. Manda um salve lá pro Carlos. E ele era um tipo de cara, que, assim, tudo que tu perguntava para ele, ele sabia, várias histórias. Um cara que morava aqui, Cantagalo, né, numa comunidade perto aqui, é Copacabana, né, Hélio? Cantagalo, né? Cantagalo, Copacabana, Quem que mora aí? Então, ele mora ali no Cantagalo. O cara com várias histórias, era muito bom ficar trocando ideia com ele depois do trabalho. Eu coloquei ele para trabalhar na nossa equipe e tal. Eu participei do processo seletivo dele
banquei, né? E, poxa, ele era o xodózinho de todo mundo, só que a empresa, de uma certa maneira, ela tinha lá suas métricas de sucesso, né? Tipo o TMA, índice de retorno, o churn, que eram índices de, cara, produtividade. Era para você atender rápido, era para você saber mexer rápido ali no teclado e atender rápido, não sei o que lá, coisa e tal. Cara, e o Carlos ele não conseguia chegar nesse resultado, porque ele era um cara que tinha dificuldade com o computador, pô, teclava, sabe, com o dedo indicador assim, procurando as teclas e tal. Só que era o meu melhor atendimento, cara. Ele tinha o meu melhor atendimento. Ele poderia ficar assim, num atendimento onde toda a molecada estava preocupada em fazer índice, e muitas vezes até derrubando o consumidor para falar que faz um índice rápido, na média, o Carlos ele não deixava de atender ninguém. Se tivesse que atender um cara, a saída da gente era 11h30, entrasse uma ligação 11h29, todo mundo ia embora e ele ficava atendendo até. Era um retorno, um feedback totalmente positivo. E isso dava poxa, uma imagem muito bacana para a equipe, para a empresa. Só que ele não chegava no resultado que a empresa pedia. E eu comecei a ser cobrado por isso. Tipo, pô, tem um cara que tá botando a tua média lá embaixo. E eu sentei com o meu gestor na época, o Alexandre, falei, cara, olha só, se a gente seguir essa toada de que a empresa pede, o Carlos vai ser mandado embora. E aí eu acho uma baita de uma sacanagem a gente fazer todo o esforço para botar um cara que tem um baita de um potencial para dentro da nossa operação e a gente não se adaptar às necessidades desse profissional. Porque eu acho que mais do que a gente cobrar do colaborador o que ele pode dar para a gente saber como empresa o que a gente quer desse cara. Na época, aquela empresa não sabia o que queria daquele colaborador. Achava muito bonito ter um cara de 50 anos na operação, mas cobrava da mesma maneira. Aí eu falei para ele, ô Alexandre, o Carlos pode ficar 30 minutos numa ligação. Eu posso botar meu índice lá embaixo, mas eu não vou mandar esse cara embora. Eu não vou mandar esse cara embora. Eu vou fazer a mentoria dele ali, que a gente chamava de shadowing, né? Vou ficar do lado dele ali o tempo que for, para que ele melhore o resultado dele. E daí, assim, ele começou com 20 minutos de atendimento, que era o TMA, né? Tempo médio de atendimento. Passou para 15, 13, 12. Logicamente que o tempo médio da galera era 3 minutos, 5 minutos no máximo. O Carlos, no melhor resultado dele, fazia 6, mas já estava bom, porque eu tinha um cara ali que já não estava mais impactando o meu resultado negativamente, porque na média dissolvia, com um atendimento de excelência. Eu consegui trabalhar com ele, falar para ele, cara, você vai manter a sua excelência de atendimento, porém com uma velocidade um pouco melhor, cortando de repente uma parte do script. Então fui trabalhando ali com ele com a maior paciência do mundo. Eu já tô torcendo pro Carlos aqui, já. Então, assim, hoje o Carlos deve ter, seus 60 e pouco. Eu troco ideia com ele às vezes aí no WhatsApp e tal. Continua um cara muito dedicado. E ele é um cara que chegava, cara. A operação da gente era às 7 da noite. Eu chegava um pouco mais cedo, né? Porque o meu horário era diferente. O Carlos chegava às 5 da tarde lá, para perguntar se alguém precisava de alguma coisa, para trocar isso e aquilo, trocava folga. Cara, ele é excelente. E aí eu ficava na reflexão assim, poxa, a gente tem que adaptar, né? Não adianta você cobrar a mesma coisa desse cara, né? E deixar de aproveitar toda a oportunidade que a gente tem de aproveitar um bom profissional. Acabou que a área especificamente acabou, mas o Carlos ele conseguiu ser aproveitado, foi para uma outra área, conseguiu fazer carreira, até que eu vou falar porque a Nextel acabou no Brasil. Até que a Nextel acabou, né? Hoje em dia virou Claro, e ele ficou até o final, com bons índices, fez carreira lá, não deixei ele ser mandado embora, só que deu trabalho. O único problema é que, sendo muito novo, ou o cara tendo dificuldade com tecnologia, dá trabalho fazer gestão. E hoje em dia não é todo mundo que quer ter trabalho fazendo gestão, né?
Essa mudança de dentro para fora tem que acontecer, cara. Nossa, que história maravilhosa do Carlos, cara. Obrigado por ter compartilhado. Eu fiquei torcendo. Agora o salve pro Carlos. Não, salve pro Carlos. Agora, depois dessa história, vira outro salve, né? Um grande abraço para você, Carlos. Que legal, cara. Fiquei torcendo para ele. E foi bacana. Carlos Roberto, um salve para você, Carlos. Você contando a Tânia e a Márcia aqui, só balançando a cabeça. Quando você falou, o atendimento dele era o melhor, elas sabia, meu, eu sabia que o atendimento dele. Carlos manda bem, Carlos manda bem. Foi legal. Só subir na plaquinha eu já sabia. Eu já sabia. Pô, que legal, cara. Eu tô lembrando aqui o episódio que a gente gravou, o 236, o presencial lá no LinkedIn. O Diego também comentou algo parecido. Não vou lembrar exatamente, Diego, o teu comentário, mas desse ponto da empresa tá preparada para receber um representante de um grupo minoritário. Você falou algo sobre isso, não falou também? Ou eu tô enganado? Foi. Que é isso que o Fabrício falou, né? Que a empresa ela quer fazer o programa trans, o programa para pessoas pretas, o programa para não sei o quê, mas não tem políticas internas para realmente absorver e se adaptar àquela realidade. E aí é um caos, né? Porque você traz uma pessoa dentro de um ambiente totalmente hostil e a pessoa não fica, porque nem toda empresa vai fazer o que o Fabrício fez. Exato. Nem toda empresa vai ter um Fabrício, uma Márcia, uma Tânia para guiar a jornada do Carlos, que virou a nossa persona. O Carlos virou a persona. Ô, Michael, bota o Carlos na capa desse episódio aqui. Faz uma ilustração do Carlos. Para guiar a verdade, não, fato. Gente, pra gente concluir, porque o horário já tá no adiantar da hora aqui, a gente tem um ponto de pergunta para a audiência, que é o momento pause, momento que todo mundo que tá ouvindo aqui com a gente já, nessas quase 1h20 de papo gravado aqui, tá ouvindo, tá absorvendo, tem insight pra caramba, já anotou um monte de coisa, acabou de pegar ações que vocês deixaram claras para as pessoas. Mas se a gente pode deixar uma pergunta para a audiência, que pergunta seria essa? Agora é o momento do brainstorming. A audiência pode dar a voz. E aí? Que pergunta a gente deixa para eles sobre o tema, sobre a pauta? Eu acho que pode ser, uma delas pode ser... Você já olhou para o lado, né? Já fez, como uma amiga minha diz, o teste do pescoço, assim, para ver se tem, né? Tá todo mundo igual a você ali? Se você não está você mesmo se fechando em bolhas que sejam de qualquer nível, e aí o etário é bem favorável a fazer isso, né? Você se fechar na sua bolha de idade, nos seus grupos. Eu acho que é pensar, olhar se você está vivendo em bolhas, se você não está discriminando, criando barreiras que você poderia abrir, e o quanto você quer furar essa bolha, né? E promover ou praticar a empatia intencional, que não é só se botar no lugar da pessoa, mas é abrir a porta e ir lá e ouvir a história daquela pessoa, né? O quanto você quer exercitar o seu lugar de escuta, né? Que a gente quer muito falar, mas quanto legal. Que é legal, importante exercitar o lugar de escuta. E eu tenho certeza que você vai descobrir coisas maravilhosas sobre a pessoa mais velha que está ali do seu lado e a pessoa mais nova que está ali do seu lado. Boa. Tânia, Fabrício, a gente só pode deixar uma, mas o brainstorm vai ficar, se a pessoa quiser responder. A Márcia se empolgou na pergunta aqui. A gente só pode deixar uma. Você me dá 1 minuto, eu gasto 5,5. Você me faz uma pergunta, eu boto umas 5. É assim mesmo. Vamos lá. Tânia, sugestão? Se tudo der certo... Peraí, só um minutinho. O Fabrício tem que me treinar, Fabrício, para o atendimento ser mais rápido. Igual o Carlos. Boa. Bom, se tudo der certo, nós envelheceremos. Todos nós. Então, por que eu, que estou jovem, não estou fazendo nada em relação ao etarismo? Nossa, gostei dessa. Deu uma beliscada. Gostei dessa. Fabrício, Diego, querem somar? Querem dar uma ideia de pergunta? E aí, acompanhar. Eu iria nessa linha da Tânia, porque, que nem eu falei nesse episódio, o etarismo é algo que hoje não me atravessa. Mas deveria, né? Tomara que te atravesse. Tomara que não te atravesse.
não vou esperar, né, precisar falar dessa pauta para o importante eu sempre achei que era, né, mas é algo tipo, como eu estou no meio do caminho, então acaba que não me atravessa tanto, mas a gente como construtor de coisas, como empreendedores somos, a gente tem que pensar sempre nesse ponto, né? Então, é isso. Sim, sim. Então, beleza, ó, eu gostei. A provocação das duas, da Márcia e da Tânia, direcionam para esse caminho, né, do inclinar o pescoço para o lado. Só que aí vai ser o pescoço jovem. Você que é jovem, como a Tânia perguntou aqui, o que você está fazendo, né? Tânia, repete a pergunta, que aí vai ficar fresquinho aqui na cabeça para a gente deixar já. Eu vou deixar o que você falar. Bom, vou falar então do jeito que eu construí. Se tudo der certo, todos nós vamos envelhecer. E você que é jovem, o que você está fazendo para combater o etarismo? Boa, legal, maravilha. O que você está fazendo para combater o etarismo? Maravilha. Então vai ficar essa pergunta aqui no Spotify. Lembrando que se você não está no Spotify, você pode responder a gente pelo Instagram, pelas redes sociais, mas se você está nos vendo, porque agora estamos em vídeo, é só você arrastar a sua tela para cima, vai aparecer a pergunta, responde, você pode digitar e a sua resposta, claro, sendo pertinente, a gente ancora aqui no Spotify, a audiência inteira do podcast vai conseguir ouvir, não literalmente, vai conseguir ouvir a tua voz, vai ver a tua resposta, porque você também tem um lugar aqui nessa mesa. Gente, eu quero agradecer muito o tempo, a presença de vocês aqui. A pauta foi para direções que eu não esperava, fugiu muito de maneira positiva, a gente somou bem ao que eu imaginava, então obrigado Márcia, obrigado Tânia, pelo tempo, pela hora de vocês, obrigado Fabrício, obrigado Diego, por mais essa companhia no episódio 244 do Insider, e se vocês quiserem deixar um recado final, principalmente Márcia e Tânia, fiquem à vontade, obrigado, viu? Bom, me sigam lá no LinkedIn, no Instagram é tania.l.chaves, e um prazer estar aqui de volta, vamos que vamos. Boa, não será a última vez, vai pedir música no Insider, a terceira vez. Eu adorei participar e aí me lembrei de uma coisa, você falou que fugiu da pauta, eu lembrei da gente falar de ageless e ageful, em duas palavras, né? Ageless é sem idade e ageful é cheio de idade, né? Assim, resumidamente falando. E o que significa isso, né? Significa que sem idade, porque a gente não é marcado pela nossa idade, a gente não é definido pela nossa idade. Então é sem idade nesse sentido, não sem idade porque não parece essa idade ou aquela, é porque a idade não nos define. E cheio de idade, ao mesmo tempo, não é uma contraposição. Nós somos cheios de idade dentro da gente. Eu sempre cito a Cora Coralina num poema que ela diz que venho do século passado e trago comigo todas as idades. Então, uma coisa para a gente pensar é que a Márcia de hoje, de 56 anos, traz a Márcia de 7 anos, traz a Márcia de 15 e trago a Márcia de 72 e trago a Márcia de 98. Todos nós aqui já somos cheios de idade e trazemos isso em algum momento. O Fabrício, né, traz o Fabrício de 56 também, está aí já, o Fabrício de 13, né, o Diego de 14, o Diego de 58, de 96, já está aí, né, o Nélio também, a Tânia. Então é a gente pensar que a gente é sem idade, que ela não nos define, e cheio de idade, porque a gente carrega dentro da gente todas as idades sempre. Momento Insider Flix, antes da gente terminar, se você ficou até o final dessa conversa, gostou do papo e quer mais, eu vou te dar 3 episódios do Insider que tem tudo a ver com esse que você pode ouvir agora em seguida. É aquela recomendação que acontece de forma automática em algumas redes sociais, aqui é feita de forma manual e muito mais precisa. Primeiro episódio, Artigos 19. Lá da primeira temporada foi uma entrevista com o Milton Beck, que é o CEO do LinkedIn na América Latina, o diretor sênior da rede social profissional. Foi uma entrevista sobre um artigo que ele escreveu envolvendo a recolocação de profissionais 50+, tudo a ver com esse tema, o Artigos 20.
logo em seguida essa entrevista, a gente fez uma entrevista com a Simone Lopes, também lá na primeira temporada, sobre o processo de recolocação, de transição de carreira dela, que é uma profissional 50 a mais. E o outro episódio, para finalizar essa recomendação do Insiderflix, para você maratonar os episódios do Insider, é o 223 dessa temporada, agora da quarta temporada, que é o episódio sobre além do ESG, impacto social de verdade através de uma empresa. A gente abriu o olhar para os pontos de diversidade, não só geracional, mas de maneira geral para tocar no S lá do ESG. O Fabrício comentou sobre isso aqui nesse episódio. A gente tem um episódio só sobre isso, 223. Agora sim, os créditos do programa de hoje. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Edição de áudio é feita por Gabriel Matos. A capa, a ilustração é por ele, Michael Moura. Marketing Social, apoio de Bruno Mello, Elizabeth Gradeda. A apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Fabrício Oliveira e Diego Cidade.